Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema A Religião Verdadeira. Aula número 4. A religião verdadeira consiste em conhecer a Deus. Este assunto empolgante é o nosso tema geral e hoje especificamente eu quero falar sobre o conhecer a pessoa de Deus. Não doutrina de Deus, não palavras de Deus, mas o próprio Deus. Aí está a questão mais fundamental no cristianismo, não é de mostrar doutrinas, não é de mostrar conceitos, não é de mostrar leis, não é de ensinar rituais, mas é de apresentar o próprio Deus e a partir daí fazer todo o empenho para que as pessoas cresçam no conhecimento da pessoa de Deus, do próprio Deus. Eu gostaria que você pudesse sentir isto na sua vida, no seu coração, este desejo, esta sede que aquela mulher samaritana teve de conhecer a Jesus, como o caminho, como a verdade, e crescer no conhecimento dele. Lembrando a você do nosso texto áureo, Tiago 1:27, a religião verdadeira é esta, visitar os órfãos, as viúvas, e não falou de doutrina, não falou de usos e costumes, não falou de conceitos teológicos. A religião verdadeira é visitar, independente do conceito, do ritual, independente de qualquer outra coisa, a religião verdadeira é esta. Visitar, atender, fazer. A religião verdadeira consiste em obras que apontam para o próprio Deus. Esta é, pois, a religião verdadeira. E eu quero que você cresça neste conhecimento de Deus, que é a base da própria religião. Religião, nunca se esqueça, é a religação. Religião quer dizer religação. Religar a sua vida com o próprio Deus, não só para você ver um retrato dele, mas para você andar de mãos dadas com ele. Você viver como Deus planejou para o homem no Jardim do Éden, que o homem andasse com ele. Esta é a religião verdadeira, viver e andar com Deus, viver e andar com o Senhor. Esta é a religião verdadeira. Quando você consegue viver com ele, estar com ele, então você está de fato na religião verdadeira e isto não vai ficar infrutífero na sua vida, vai resultar em obras. Os resultados, as obras serão visíveis. Visitar necessitados, guardar-se incontaminado do mundo, essas práticas na sua vida vão caracterizar os fundamentos que você tem. A árvore vai produzir frutos, mas para isso precisa ter raízes. Então as raízes serão necessárias, mas os frutos serão visíveis. A religião verdadeira consiste nas obras, nos resultados, nos frutos que vão confirmar a verdade nas raízes. E hoje eu quero focalizar outros versículos para você. Há um versículo que me falou muito de perto uma vez na minha vida. Está lá em João no capítulo 17. Eu parei a pensar naquilo que eu não tinha tido ainda na minha mente como motivo de reflexão. Jesus disse, a vida eterna é esta. Ora, o tema geral do capítulo é a oração de Jesus ao Pai, orando pela unidade do seu corpo. E isto me empolgava, este assunto da unidade. Mas Jesus coloca o conceito de vida eterna. Ele não explicou se a vida eterna é somente eterna no tempo ou na qualidade, de que maneira se é vivida aqui na terra ou se vai ser vivida lá no céu. Ele não se preocupou com esses detalhes esclarecedores ou teológicos, escatológicos. Ele introduziu aqui o conceito da vida eterna relacionada com a nossa unidade, com a prática da nossa vida. Ele disse, João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Onde? Em qualquer lugar. Em Samaria, em Judeia, em Roma, na matriz da igreja, em qualquer lugar, debaixo de uma árvore, na praia, em cima da montanha, no seu quarto ou no banheiro do trabalho. A vida eterna não está na igreja, templo. Muitas pessoas dizem, aqui é o lugar da bênção, a igreja é aqui. Não, a igreja é você, a igreja sou eu. A vida eterna é conhecer a Jesus, em qualquer lugar,
Os templos não são lugares assim preferenciais. A vida eterna não é conhecer a Jesus no templo. Não, não tem nada a ver com o templo. A vida eterna é conhecer a Jesus e só. Ponto. Aqui está o conceito. Vida eterna é agora. Vida eterna é conhecer a Deus, conhecer a Jesus. E só se conhece quando você está na religião verdadeira. Isto é sério, importante, e é bom que você saiba, meu irmão, minha irmã, que a religião verdadeira consiste em conhecer a Deus. Você não vai se deixar levar por doutrinas, por conceitos, por estudos sistemáticos, por rituais. Estas coisas não vão ajudar muito, não. Sinceramente que não vão ajudar muito. É preciso que você saiba, a religião verdadeira consiste em conhecer a Jesus. Uma parte importantíssima da palavra de Davi para o seu filho Salomão quando assumiu o reinado, digamos assim, um discurso de posse. Davi não falou da grandeza de Israel, Davi não falou muito sobre os atrativos e os desafios de exercer o poder do reinado. Ele não falou nada disto. Ele disse que o seu prazer, a sua alegria estavam no conhecimento de Deus. E ele disse, resumindo em poucas palavras, o melhor conselho que tinha a dar para o seu filho Salomão. 1 Crônicas 28, 9. Tu, meu filho Salomão, conhece, é uma ordem, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra os desígnios do pensamento. Era desnecessário falar isto, porque Salomão devia saber, mas não importa. Ali estava Davi frisando, repisando aquela grande verdade que de vez em quando precisa ser avivada na nossa mente. Para isso está a ceia, para nos lembrar ou nos relembrar que Jesus morreu. E enquanto praticamos a ceia, estamos anunciando a morte do Senhor. Vez após vez, estamos nos lembrando de que Ele morreu por nós. Então, ali estava Davi falando aquilo que Salomão já sabia, mas que precisava continuamente disto ser lembrado. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Só isto. O melhor conselho que Davi podia dar, o mais importante conselho era este. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. É o mais importante da vida. Jesus disse mais ou menos a mesma coisa lá em João no capítulo 13, quando ele estava no Santo dos Santos do Evangelho. Ele disse para os discípulos que eles não podiam suportar tudo que Jesus tinha para dizer naquele momento, mas em resumo ele disse, vocês vão ser mantidos nessa comunhão pelo Espírito Santo, lá no capítulo 13 de João, até o capítulo 17, sobre aquilo que é mais importante na vida cristã, e em resumo está aí em João 17:3, a vida eterna é conhecer a Deus. Mas e se você conhece a Deus, mas não guarda o sábado? E se você conhece a Deus, mas não dá o dízimo? E se você conhece a Deus, mas as suas roupas não são muito boas, não são muito corretas? E se você conhece a Deus, porém a sua compreensão escatológica da vinda de Jesus está errada? E se você conhece a Deus, mas pratica a ceia com pão não sendo asmo? Coisas desse tipo. Na minha igreja nós procuramos usar pão asmo. O vinho, suco puro da uva, nós procuramos usar estas coisas, mas nada disto pode ser a base da religião verdadeira que falamos no nosso assunto anterior. Eu gostaria que você pudesse focalizar a sua atenção para o que realmente é importante e não se distrair com a organização da igreja. Se a junta é disto ou junta daquilo, se o cargo é este ou aquele, se o diácono está certo ou se a igreja não tem diácono, não tem presbítero, tudo isso é secundário à luz do que é mais importante, conhecer a Deus. Vida eterna é conhecer a Deus. Nós encontramos muitas outras passagens na Bíblia falando dessa grande verdade, que infelizmente não está clara na mente de muitos irmãos. Infelizmente, digo eu, porque o bom seria que todos conhecessem pessoalmente a Deus. Eu ouvi uma palavra muito profunda de um crente novo na nossa igreja, na comunidade. Ele disse, olha, há muita gente que é crente porque não fuma, não bebe, não joga e vai à igreja, mas não conhece a Jesus.
que sabedoria dele. É verdade, a religião verdadeira é conhecer a Jesus. Em Salmo 25, versículo 14, nós lemos: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele, Deus, dará a conhecer o seu conserto, a sua aliança. A intimidade de Deus. Há muitos crentes que não têm intimidade nenhuma com Deus, não ouvem, nunca ouviram a voz de Deus. São crentes porque seguem as doutrinas da igreja ou seguem a igreja, mas eles nunca ouviram a voz de Deus, não oram a Deus, não conhecem a Deus, não têm intimidade nenhuma com Deus. Então, permita-me dizer, uma pessoa dessas não tem salvação, não tem vida eterna. Uma pessoa dessas não pertence ainda a Deus, embora tenha muita vontade de pertencer, ou possa até ter a convicção de que está no caminho certo, mas se não tem intimidade com Deus, se não ouve a voz de Deus, então não é de Deus. Jesus deixou isso bem claro em João no capítulo 10. Quem é minha ovelha de verdade, ouve a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. Você quer ter certeza disto? Então consulte a Deus e Ele, pelo Espírito, vai testificar com o seu Espírito que você é filho de Deus. Não é com base em nenhuma doutrina, mas é com base no testemunho que o Espírito Santo dá de você. Você tem esse testemunho na sua vida? Eu queria perguntar isto: a sua convicção é porque o Espírito de Deus está com você? Deus fala a você? Deus confirma em você esta filiação que você de fato é filho de Deus? Se você for filho de Deus, você terá intimidade com Deus. Você conhecerá a Deus, você ouvirá a voz dele, você falará com ele. Isto você terá como um testemunho de que de fato você conhece a Deus. Quem conhece a Deus não precisa ficar provando para os outros que conhece. Quem conhece a Deus não precisa ficar perdido com o estudo sistemático de doutrinas. Quem conhece a Deus não precisa ficar discutindo a Bíblia. Você simplesmente conhece a Deus. Não precisa ficar discutindo se Deus é assim ou Deus é assado, discutindo a respeito de doutrinas outras ou de usos e costumes da Bíblia, porque você conhece a Deus. E se você conhece, você ouve a voz dele. E se você ouve a voz dele, ele vai dizer a você tudo o que é importante dizer. Você não vai precisar ficar confundido e não vai precisar ficar deixado aí desorientado, porque infelizmente há muitos que estão assim, desorientados na sua vida, estão confusos na sua mente. São cristãos que estão totalmente confusos e a sua vida seguindo a igreja, mas sem conhecer a Jesus, sem produzir frutos, sem fazer qualquer coisa proveitosa. E a religião verdadeira simplesmente não existe na sua vida. Há muitos que estão rigorosos na guarda de dias, no cumprimento de doutrinas, usos e costumes, rigorosos quanto à maneira de vestir, de ser, de falar e tal, mas a sua vida está, no mais, totalmente mundanizada, atrás de dinheiro, derrotados, frustrados na vida, causando confusão na família e não tendo lugar para Deus na família. Adianta ser tão rigoroso em coisas secundárias quando você não conhece a Deus? A religião verdadeira consiste em conhecer a Deus. E o que ela vai mostrar, os frutos e os resultados, vão testificar que de fato ela é verdadeira. Eu pergunto, a sua religião é verdadeira? A religião que você tem na sua mente, na sua vida, é verdadeira? Responda isso para Deus. Eu tenho certeza que você vai ter da parte dele, pelo Espírito Santo, essa resposta.